Sejam todos bem-vindos ao nosso curso Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Nós estamos nessa aula continuando o tema da justificação do Estado, que, como nós vimos em aulas anteriores, não se confunde com a explicação histórica do Estado. Na aula passada nós estudamos a justificação sobrenatural, baseada na ideia de divindade. Nós estudamos a explicação natural, baseada na ideia de que da própria natureza humana, a necessidade de pertencer a uma sociedade e, portanto, a necessidade de que essa sociedade tenha um comando, não é? E nós fizemos menção apenas às teorias racionalistas, cujo principal exemplo são as teorias contratualistas. O que são as teorias contratualistas? São explicações que surgem, não é? Principalmente, já existem alguns indícios de contratualismo na Idade Média, na Baixa Idade Média, mas elas se desenvolvem principalmente na modernidade, não é? E elas vão ganhar força com o iluminismo, com o racionalismo, e depois vão ser, de certa maneira, fontes de inspiração para as revoluções liberais do século XVII na Inglaterra, do século XVIII na França, nos Estados Unidos, e vão ser, de certa maneira, o fundamento de filosofia política da democracia depois, né? Então, o contratualismo tem várias vertentes, inúmeros autores contratualistas, alguns mais conhecidos, outros menos, né? Mas Grocio, Pufendorf, Kant, Rousseau, Hobbes, Montesquieu, inúmeros outros vão ser autores contratualistas, Locke, como nós sabemos, cada um com uma teoria distinta. Não é possível aqui, nos limites de tempo do curso, explorar todas elas. Mas nós vamos examinar aqui uma estrutura geral dessa explicação que nós estamos chamando de explicação racionalista, que se traduz essencialmente no contratualismo. O que é que as teorias contratualistas têm em comum? Uma estrutura geral que é adotada por todos os autores. Todos os autores partem de uma ideia de um estado de natureza e do estado civil, não é? E da passagem das pessoas do estado de natureza para o estado civil por meio de um contrato social, né? A primeira observação é aquela: este contrato social não deve ser compreendido hoje como um fato histórico. Esta não é uma explicação histórica da origem das sociedades politicamente organizadas e dos estados. Essa é uma justificação filosófica que serve para tentar explicar por que razão é necessário que haja Estado, por que razão o Estado goza de autoridade e por que razão as pessoas devem obedecer ao Estado. Então, isso é muito diferente, dizer o porquê deve haver Estado ou porquê deve haver obediência ao Estado, da explicação histórica do Estado, que nós já examinamos na aula, não na aula passada, mas na aula anterior. Então, nós estamos aqui examinando a justificação do Estado. Então, grosso modo, todos os contratualistas, eles afirmam, né, eles partem da ideia de um Estado anterior a qualquer autoridade política, é um conceito ideal, chamado Estado de Natureza. A noção de Estado de Natureza varia. Para alguns esse é um estado de guerra generalizada, conflito generalizado, guerra de todos contra todos, é o caso do Hobbes, por exemplo. Para outros é simplesmente uma situação que pode ser uma situação de paz, mas que pode gerar insegurança, que pode se degenerar em estado de guerra, é o caso do Locke. De qualquer maneira, o estado de natureza é um estado no qual não há autoridade pré-definida, não há limites pré-definidos à liberdade natural e aos direitos naturais, mas existem inconvenientes, como a beligerância, o conflito generalizado entre os indivíduos, ou como a instabilidade, a insegurança, a possibilidade de que esse conflito venha a surgir. Não é? O pensamento do Hobbes no primeiro caso, o pensamento do Locke no segundo caso. Em todas as teorias contratualistas, o ser humano é visto como um ser humano racional. Não é? Então, o ser humano é capaz de encontrar meios para resolver os seus problemas e ele é capaz, portanto, de perceber que se ele abrir mão de toda ou de parte da sua liberdade, ele pode ter em troca segurança e que essa troca pode ser benéfica ou vantajosa. Então, todas elas partem da ideia de que o ser humano racional ele celebra uma espécie de contrato, aqui também é uma metáfora, uma ficção, não é um contrato que tenha acontecido historicamente, e por meio desse contrato ele abre mão da sua liberdade natural, de parte ou de todos os seus direitos naturais, em troca de segurança. Né? É mais ou menos essa a ideia. Eu abro mão da minha liberdade natural, eu renuncio a ela, e desde que todos os demais indivíduos da sociedade façam o mesmo. Isso significa, entre outras coisas, que eu vou estar a salvo de atos como, por exemplo, atos de violência desses indivíduos, que esses indivíduos vão ter renunciado a essa liberdade que no estado de natureza eles tinham, do mesmo modo que eu renunciei. Ou seja, percebam a troca. Eu abro mão da liberdade em troca de segurança. Qual é a diferença? Diferentes autores contratualistas vão ver isso de diferentes maneiras. Locke entende que essa cessão, essa renúncia à liberdade, é uma renúncia parcial.
Hobbes diz que essa é uma renúncia total, ou seja, não há mais liberdade alguma, nós abrimos mão integralmente da nossa liberdade na ideia de contrato social. Nós não vamos nos ater a esses detalhes, mas vamos apenas observar que esse contrato social é o que possibilita, no pensamento dos autores contratualistas, a passagem do Estado-natureza para o Estado civil, que é um Estado no qual já existe uma autoridade política constituída. Essa autoridade vai restringir a liberdade por meio de legislação, por meio de decisões dotadas de autoridade, não é? E vai promover, vai ter como a sua principal função zelar pela segurança dos indivíduos que abriram mão da sua liberdade por meio do contrato social. Então é essa a troca, é essa a ideia. Né? Eu abro mão de parte da minha liberdade natural, dos meus direitos naturais, em troca de segurança, e a autoridade política tem o dever, ela é constituída para fiscalizar esse contrato social, para proteger aqueles bens que eu tento proteger com o contrato social. Se eu for usar o pensamento do Locke, por exemplo, minha vida, minha liberdade e meus bens. A autoridade pública tem que zelar sobre esses bens, né? Impedindo que outros indivíduos, por exemplo, violem esses bens, e ela mesma não podendo violar esses bens em meu favor, uma vez que eu abri mão da liberdade em prol dela. Percebam que essa é uma explicação lógica, não é? Dedutiva, racional. Olha, é racional estar sob a autoridade política, porque é melhor estar sob a autoridade política, né, e obedecer, ter uma restrição da liberdade, do que estar no estado de natureza, no qual eu estou sujeito à violência, decorrente da liberdade plena dos outros. É quase um estado de anarquia, num sentido muito impróprio aqui. O esquema geral do contratualismo é esse. Tem vários tipos de contratualismo. Hobbes tem um contratualismo completamente diferente do de Locke, e esse completamente diferente do Rousseau, e assim por diante. Nós não temos tempo de entrar nesses detalhes. Mas, de modo geral, esse é o papel da teoria contratualista. É justificar a autoridade do Estado. E justificar a autoridade do Estado por meio da razão. Percebam, não é mais com base na ideia de divindade ou do sobrenatural que se justifica o poder político. Então é mais com base na ideia de natureza das coisas que se justifica, ou natureza humana que se justifica o poder político. É com base na ideia de razão e é com base na ideia de consentimento. O ser humano é racional e racionalmente, e com base no seu livre consentimento, ele se coloca sob a autoridade política e aceita ter restrição na sua liberdade individual em nome da segurança que a autoridade política lhe proporciona. Perceberam? A ideia do contratualismo é justificar a autoridade do Estado. Essencialmente é isso. Essa é a explicação predominante, né, ou melhor dizendo, essa é a teoria que na filosofia política moderna e contemporânea é predominante para tentar, de certa maneira, justificar e legitimar a autoridade do Estado. Bom, dito isso, resta fazer uma reflexão final. Será que todos os autores, todos os pensadores que se debruçaram sobre temas envolvendo a sociedade ou envolvendo a política são favoráveis à autoridade do Estado? Todos eles reconhecem essa necessidade de uma autoridade estatal? Todos eles reconhecem essa legitimidade do Estado ou da sociedade politicamente organizada exercer poder político sobre os indivíduos? Nós sabemos que não é assim, né? Existem inúmeras teorias críticas ao Estado, críticas à autoridade, no pensamento filosófico, no pensamento político e assim por diante. Desde o anarquismo de esquerda, posições anarquistas ou anarcocomunistas, passando pelo marxismo, até posições baseadas no liberalismo, lá mais à direita, no espectro ideológico, nos economistas, como Adam Smith, Davi Ricardo, chegando mesmo às posições mais extremas no liberalismo contemporâneo, como as teorias ditas dos neoliberais, especialmente, não só Hayek, Nozick, mas não só Hayek e Friedman, mas especialmente Nozick, e talvez Davi Friedman, filho do Milton Friedman, que são todos, em menor ou maior medida, críticos ao Estado, críticos ao poder político. Nós sabemos, por exemplo, que os anarquistas eles são contrários a qualquer autoridade. Eles entendem que qualquer autoridade é violadora da dignidade inerente à pessoa humana, que se traduz principalmente na mais ampla liberdade. Não é? Então, qualquer autoridade é vista pelos anarquistas como algo ruim, reprovável, e, portanto, o Estado, que é uma grande concentração de autoridade, é visto como um inimigo, algo intrinsecamente mal que deve ser combatido. Ou seja, nenhum anarquista vai aceitar uma justificação, seja ela sobrenatural, seja natural, seja racionalista. Os anarquistas vão fazer uma crítica ao contratualismo dizendo que isso é um embuste, isso é uma falácia, só para justificar o poder político. E vão, portanto, deslegitimar o poder político, deslegitimar o Estado com uma crítica muito ácida.
A teoria marxista é muito conhecida, né? Principalmente desenvolvida por Marx e Engels, mas não apenas. Depois desenvolvida por Lenin, Trotsky e inúmeros outros autores dentro do amplo espectro aí, do marxismo-leninismo, né? Nós sabemos mais ou menos as características gerais dessas teorias, né? Elas veem a estrutura, o modo de produção, as relações, o conjunto das relações sociais de produção típicas de um modo de produção como a causa da superestrutura. Significa dizer, elas veem no capitalismo, não é? A razão de ser, entre outras coisas, do direito e do Estado. E, portanto, tem uma visão muito crítica da autoridade estatal, né? Vem a autoridade do Estado como nada mais, nada menos do que o braço armado do capitalismo, né? Ou seja, aquele comitê burocrático que defende a burguesia, que defende os capitalistas, e vem, portanto, o Estado como um conjunto de instituições essencialmente autoritárias que visam permitir processos de dominação política sobre as classes dominadas, né? Para permitir a exploração econômica dessas classes dominadas. Perceberam? A ideia é mecanismos políticos, o Estado é um conjunto de mecanismos políticos para garantir a dominação política, né, que no final das contas tem como objetivo permitir a exploração econômica. Existe, portanto, uma espécie de simbiose entre sistema econômico e sistema político. O sistema político é um meio de garantia do sistema econômico. Grosseiramente, a visão marxista geralmente é essa visão. E, portanto, crítica ao Estado, né? E, portanto, crítica não justificadora, não legitimadora do poder estatal. Dentro do âmbito do liberalismo, né, nós temos pensamentos variados. Por exemplo, a escola clássica do pensamento econômico, né, Adam Smith, Davi Ricardo, vão admitir, de certa maneira, uma certa legitimidade do Estado, mas vão tentar restringir o âmbito da atuação do Estado. Quais são as funções típicas do Estado? Aquelas que não podem ser promovidas pelo mercado, não é? Segurança, principalmente, seja ela interna, pensa em forças policiais, tribunais, né? Ou externa, forças armadas, tudo isso visto pelos economistas clássicos, por exemplo, liberais que são, como funções legítimas do Estado, né? Algumas obras, como por exemplo obras de infraestrutura, organização e manutenção de tribunais e assim por diante, tudo isso é visto pela escola clássica como função legítima do Estado e, portanto, aqui também existe uma justificação dessas funções. Qual é a questão? É que para os liberais em geral, né, não é admissível que o Estado tenha funções ou poderes muito amplos. Sempre o Estado deve ter essas funções restritas ao mínimo possível. São as teorias em geral do Estado mínimo, antigas e novas, que pregam que o Estado deve ter o mínimo de funções e a menor estrutura possível, deixando a sociedade o mais livre possível, seja do ponto de vista econômico, seja de outros pontos de vista. Na contemporaneidade, nós temos tido teorias que têm ido um pouco além. A teoria de Milton Friedman, por exemplo, ela vai para um estado, ela caminha em direção ao estado ultramínimo, que vai além do estado mínimo. Ela critica amplamente a atuação estatal, fala que essa atuação estatal viola a liberdade e é ineficiente ainda por cima do ponto de vista econômico, e afirma que o Estado deveria ser o máximo possível substituído por iniciativa privada, inclusive em funções classicamente admitidas, mesmo pelos liberais como Smith e Ricardo, como legítimas do Estado. Segurança pública interna, segurança externa e assim por diante, né? Então é uma ideia que vai além, é mais radical, está num espectro ideológico mais à direita, prega um Estado menor que o Estado mínimo e é mais radical. Até tendências ainda mais radicais, como o Davi Friedman, que prega algo que é chamado de anarcocapitalismo, né? Ou seja, a negação quase que completa do Estado, ou a negação completa do Estado em nome dos mecanismos de mercado. Nós não temos tempo de examinar todas essas visões críticas, mas eu só não poderia deixar de falar. Ao falar da justificação, falar também dessas visões críticas, lembrando do ponto e contraponto. Você tem teorias que legitimam o Estado, como as contratualistas, tem várias visões críticas no pensamento filosófico-político que afirmam que o Estado não tem legitimidade, que a autoridade estatal é, por um motivo ou por outro, autoridade ilegítima, mera opressão, mera exploração, ou algo que não produz bons frutos ou bons resultados. É isso. Nós nos encontramos na próxima aula, então, continuando com o nosso curso. Obrigado pela atenção e até lá.